Graça e paz, igreja. É muita alegria para mim retornar a essa casa. É muita alegria estar aqui compartilhando com este ministério aquilo que Deus tem nos dado pela graça e pela misericórdia dEle. É bom demais e por isso eu quero orar também. Pai, obrigada. Obrigada por esse privilégio, Pai, de servir ao Teu povo neste lugar, nestes dias. Eu tenho dito, Pai, que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E o Senhor é aquele que organiza a agenda para o cumprimento da missão. E obrigada porque o Senhor colocou na Tua agenda esses dias com este ministério, Pai. O Senhor sabe o quanto eu amo a vida dos pastores, o quanto o trabalho deles impacta a minha vida e o quanto é honra para mim estar aqui. Então usa-me, Pai, usa-me, Pai, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vou me sentar também, como você. Não vou ficar constrangida por isso, porque Jesus pregou sentado muitas vezes. O Sermão do Monte, ele pregou sentado. No barco de Pedro, ele pregou sentado. E eu estou com uma lesãozinha e preciso ficar acomodada para não me sentir desconfortável e poder ir o tempo todo que Deus preparou para nós. Mas antes de começar a ministrar, eu quero conhecer uma ou duas pessoas que estão aqui, que são minhas ovelhinhas pela internet. Cadê essas ovelhinhas? Fiquem em pé. Gente, tem muito mais do que duas. Fiquem em pé, eu quero conhecer vocês. Olha que maravilha. Olha só, meu Deus, quanta gente. Glória a Deus por isso. Pastor Sócrates, Deus colocou no meu coração, há uns 2 meses atrás, fazer um trabalho online com pessoas, porque a cada evento que fazíamos, a cada seminário que fazíamos, víamos um tanto de gente precisando de ajuda, precisando de conselho, de orientação, e víamos que muita gente estava como ovelha que não tem pastor. E muitas pessoas se convertem nos seminários. Só no ano passado, houveram 880 batismos nos nossos seminários. E aí eu sempre dizia às pessoas recém-convertidas, você precisa congregar, procure a igreja não mais perto da tua casa, mas a igreja mais perto da Bíblia, e vai procurar para congregar. E algumas pessoas com dificuldades de encontrar, porque, infelizmente, nós sabemos que um cavalo de Troia entrou em muitos ministérios e ensinos que fogem muito da palavra, eivados de heresia, ou de ocultismo sutil, ou de técnicas de desenvolvimento humano, acaba desvirtuando aquilo que é a essência do Evangelho, que é a palavra pura, que é lâmpada para os pés. E aí eu resolvi criar um grupo assim, de ovelhas na internet. Se você precisa de ajuda, se você precisa de oração todos os dias, se você precisa de conselho com a sua família e palavra que produz vida, eu quero fazer um grupo. E eu comecei há 2 meses e meio. Pastor Sócrates bateu 8.000 pessoas já. 8.000 pessoas no Brasil e fora do Brasil. Gente em vários continentes. E louvo a Deus por esse mecanismo chamado internet. Louvo a Deus porque nós podemos chegar onde nunca imaginamos que chegaríamos. Então, o grupo chama Ovelhinhas da Pastora Tânia Teresa. E todas as noites, eu oro com esse grupo. E aí a alegria de conhecer aqui algumas dessas pessoas, não é? No final desse culto, venha me dar um abraço, por favor. Venha me dar um abraço. Muito bem, nós teremos aqui 4 dias hoje e mais 3 dias para ministrar cura e libertação. E nessa manhã eu quero falar de princípios, bases, estruturas. Você, para construir um prédio que é externo ou visível aos olhos dos homens, tem uma base estrutural para dar certo.
Quanto maior o prédio, maior tem que ser o fundamento. Maior é preciso que seja a base desse prédio, para que ele tenha realmente uma estrutura segura. A casa firmada sobre a rocha. Essa casa, ela vai prosperar, ela não vai cair. E estruturas da palavra de Deus que são bases espirituais para que nós possamos entender o ministério de cura e libertação. O ministério de cura e libertação, ele não é místico, queridos. Ele não é místico. Não é feito de misticismo, de sai-sai, de nome de demônio, não. O ministério de libertação, ele é fundado na palavra de Deus e ele é legal. A palavra de Deus funciona dentro de leis. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. O mundo espiritual funciona dentro de leis. E quando compreendemos isso, quando compreendemos essa justiça de Deus, quando compreendemos o agir de Deus como um justo juiz, como um legislador, quando compreendemos o seu Filho como um advogado, o seu Espírito Santo como uma fiel testemunha, quando compreendemos que há um supremo tribunal no universo, diante do qual todos chegarão lá, e que serão isentos de julgamento aqueles que são filhos. Eles passarão da morte para a vida eterna, ouvindo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque Jesus paga o preço, risca a dívida, mas todos aqueles que não receberem como filhos, não receberem o Filho de Deus, não se tornarão filhos e terão que passar por um tribunal, por um julgamento, como está escrito na palavra. Quando compreendemos essas coisas, nós vamos entender o mundo espiritual. E tem um texto que me chama muita atenção, quando o Senhor diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e compreender que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. E disso me agrado, diz o Senhor. Misericórdia é muito apregoado por todo mundo. A grande misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. Mas em seguida ele diz que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Há um julgamento. Nós temos ouvido dizer que não tem mais lei, que a lei não é mais aplicável, que ela está ultrapassada. Mas o Velho Testamento termina dizendo Deus para o seu povo: lembrai-vos da lei de Moisés. Isso está no livro de Malaquias. E o Novo Testamento começa com Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei, vim para cumprir. E como juiz eu digo a você, uma lei que não é revogada, ela é vigente, ela continua vigindo. E Jesus ainda acrescenta: passarão céus e terra, mas essa lei não vai passar. Então, como os céus e terra ainda não passaram, essa lei ainda é aplicável. E é essa lei que rege o mundo espiritual. E eu quero começar te ensinando fundamentos de domínio do homem na terra, de governo do homem na terra. Deus formou todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo poder da palavra. A palavra é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós, pela ação do Espírito que pairava sobre a face das águas. A Bíblia não começa convencendo ninguém da existência de Deus. A Bíblia começa mostrando um Deus criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele cria com o auxílio do Filho e do Espírito Santo. A Trindade agindo na terra. Os céus vêm para a terra. O que está lá vem para o mundo natural. Entenda: céus, mundo espiritual, e terra, mundo natural, matéria. O que está no mundo espiritual vem para o mundo natural, com a Trindade atuando junto, desde o começo de todas as coisas. Você vai ver que Deus, no começo de tudo, fazendo a criação dele no livro de Gênesis,
ele dizia haja, e as coisas começaram a aparecer. A ação do Espírito, a vontade do Pai, pela vontade dele tudo que foi feito se fez, pela sua vontade o que não existia passou a existir, chamou a existência do invisível para o visível, a vontade do Pai, mas o Pai não trabalha sozinho, ele trabalha com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade juntos atraem do mundo espiritual para o mundo natural aquilo que é visível. Depois que ele forma todas as coisas, toda a natureza, depois que ele cria os animais, tudo pela ação da Trindade. Em Gênesis 1, 26, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam pela terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Façamos o homem, façamos é plural. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Não é a primeira pessoa do singular, mas é plural. Por que façamos? Porque a Trindade estava na feitura do homem. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Imprimindo nesse homem uma semelhança aos três. Semelhança ao Filho, semelhança ao Pai, semelhança ao Espírito. E aí a palavra domínio é muito clara nesse versículo. Tenha ele domínio sobre tudo que foi criado. Tudo. O Salmo 24 diz: a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. Propriedade. O Senhor é o proprietário da terra e de tudo que nela existe. Ele diz: toda a terra é minha. No Salmo 15, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deu para a propriedade? Não. A terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam, continua sendo do Senhor, como está no Salmo 24. Mas aí está escrito que ele deu. Ele deu para quê? Ele deu para domínio. Domínio. Volta para Gênesis 1, 26. Forma o homem, a imagem e semelhança da Trindade, e coloca na terra para dominar sobre toda a terra. E aí eu preciso te contar, talvez tenha advogados aqui, nem preciso contar para eles, mas para você que não entende, talvez de princípios jurídicos, de institutos jurídicos. O instituto jurídico de propriedade é diferente do instituto jurídico de domínio. O proprietário é o dono. Tem o registro de imóveis, tem a escritura. Pode vender, pode reformar e pode destruir. O proprietário de um imóvel, ele pode derrubar todas as paredes e construir um prédio naquele lugar. Ele é o dono, ele é o legítimo dono. Agora, o domínio não dá esse direito, mas dá o direito de gestão, de administração, de governo. O homem recebe de Deus o direito de dominar a terra. Legítimo direito de dominar a terra. Imagine que esse imóvel não fosse de propriedade deste ministério, que fosse alugado. Imagine que um proprietário teria o registro de imóveis e a escritura. Mas alugando para este ministério teria o direito de fazer o que quisesse aqui. O dia de culto, o horário do culto, a reunião, o dia de trazer a pastora Tânia Tereza, o horário de ensaiar o louvor, a gestão
seria do ministério mesmo não sendo o proprietário. E o proprietário desse lugar não poderia entrar por aquela porta e dar palpite no domínio. Ele não poderia entrar por aquela porta e dizer: vamos parar com o culto agora. Não estou interessado que tenha reunião no domingo pela manhã. Ele não tem o direito de interferir no domínio se ele concedeu o domínio legitimamente. Assim é. O nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Senhor do universo, entrega o domínio da terra para o homem. Para o homem. E aí eu preciso te contar que existem portais que ligam o mundo natural com o mundo espiritual. Para você entrar neste prédio, passou por uma porta. Vamos imaginar que isto aqui fosse a Terra, o mundo natural, e que o restante do planeta fosse o mundo espiritual. E o mundo espiritual só pode adentrar no mundo natural com a permissão do homem, que abre a porta para que ele entre. É o homem que abre portas para que o mundo espiritual ingresse no mundo natural, onde ele tem o governo, a gestão e o domínio. E aí vale para luz e trevas. Porque o mundo espiritual é habitado por seres espirituais. Pai, Filho e Espírito Santo, anjos de luz. Todos os anjos foram formados por louvor da glória de Deus, todos. Mas você conhece a história? 1/3 desses anjos converteram-se para o mal. Inauguraram o império das trevas. A Bíblia fala em Apocalipse 12, versículo 7, que houve peleja no céu. Houve guerra no céu. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e foi expulso do céu. Não se achou mais lugar para ele. Continua o texto. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles, e foi expulso o antigo dragão, a antiga serpente, o diabo, que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente? Como antiga serpente? A serpente do Éden. A primeira incorporação espírita à vida na terra foi uma serpente no Éden. Por que incorporou a serpente? Porque tem outro princípio espiritual. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Os espíritos precisam ter corpos para ter legalidade no mundo natural. Por isso os demônios incorporam nos centros espíritas. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo trabalha através de um corpo chamado igreja. A antiga serpente, que se chama diabo Satanás, foi expulso do céu, era um anjo de luz, formado pelo louvor da glória de Deus. Mas os anjos também têm livre-arbítrio, assim como os homens. Têm escolhas. E pela escolha, desobedeceu. Rebelou-se contra Deus. E não houve mais lugar no céu para eles. E foram expulsos. 1/3 dos anjos, rebeldes, desobedientes, tornaram-se anjos caídos. Inauguram o império das trevas. Mas são espíritos, e como espíritos habitam no mundo espiritual. É um mistério isso. Quando você lê a carta aos Efésios, e a carta aos Efésios é um manual de guerra, um manual de libertação, você vai ver que lá está escrito que bendito o nosso Deus e Pai, que antes da fundação do mundo nos abençoou nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais. Deixa eu fazer um parênteses.
Ainda há pouco, no momento dos dízimos e ofertas, o nosso querido pastor Sóstenes lembrou a você que Deus fala: fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Escute bem. Entregar dízimos é uma chave espiritual que abre a janela dos céus, não abre cofre de banco, não abre porta de negócios, não abre provisão financeira só, abre janelas dos céus. Vou repetir. Os dízimos, quando entregues como Deus manda, faz com que seja uma chave espiritual capaz de abrir janelas dos céus e derramar bênçãos não apenas materiais, mas toda sorte de bênçãos que estão aprovisionadas nas regiões celestiais, como escrito está na carta aos Efésios. E aí, continuando a carta aos Efésios, bendito Deus e Pai, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais, lugar onde Ele habita, Papai do céu, região celestial. Mas continua a carta aos Efésios dizendo que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e assentado à destra de Deus nas regiões celestiais. Carta aos Efésios também. E continua a carta aos Efésios dizendo que com Ele nós fomos ressuscitados também, mesmo ainda estando com o pé na terra, nós já somos cidadãos dos céus e nós temos hoje um livre, novo e vivo caminho. Quando a Bíblia fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, o rei governa na terra, o sacerdote traz o céu para a terra, porque nós já estamos no céu. Novo e vivo caminho já foi aberto. Região celestial já tem acesso. E por isso que também a carta aos Efésios diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora, de principados e potestades. Nas regiões celestiais agora significa em todo o tempo. Quem leu isso há 100 anos atrás, leu agora. Quem leu hoje, lê agora, porque é em todo o tempo. Então, a região celestial é o lugar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque Ele tem aquele papel de fazer o intercâmbio entre nós e o céu. Ele leva as nossas orações, Ele traz de lá o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai, Filho e Espírito Santo na região celestial, e nós também, igreja nas regiões celestiais. E aí você vai pensar: esse lugar é o melhor lugar do universo. Pai, Filho e Espírito Santo, igreja, anjos de luz. Mas é o lugar de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Porque é o mundo espiritual. Por isso a carta aos Efésios diz: a nossa luta não é contra principados, contra pessoas, contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo espiritual, região tenebrosa, aonde? No mundo espiritual. Então, esse mundo que cerca o mundo natural, nele há luz e trevas. Nele há um governo de luz, o reino da luz, não é carne e sangue, não é matéria, e o império das trevas também não é. É mundo espiritual. E quando Deus dá ao homem o governo do mundo natural, dá a ele autoridade para abrir portas para o mundo espiritual, para quem Ele quiser. Por que você acha que Deus fala para Caim no começo da humanidade? O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Está falando do inimigo tentando entrar para fazer dele o primeiro homicida da face da terra. E por que você acha que está escrito em Apocalipse, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou entrar na sua casa, porque o projeto de Deus é para a família. E casa, nesse contexto, é família. Então, tanto Satanás e os seus anjos caídos, ou o império das trevas,
quanto o reino da luz, onde Jesus governa, para entrar no mundo natural, precisa da autorização do homem. Precisa que o homem abra portas. O homem tem o domínio, não tem a propriedade, como o domínio, ele tem a gestão, ele tem o governo. Por que você acha que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem sou eu, vermezinho de Jacó, para dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? Seja feita a tua vontade aqui na terra que o Senhor me deu para dominar, como no céu que o Senhor reina e governa. Porque Ele precisa da minha autorização. Ele precisa que eu abra portas. Ele precisa que eu invoque. Às vezes você pode pensar que Deus é meio estranho, porque por que eu tenho que invocar? Ele não está vendo a minha necessidade? Ele não está olhando tudo que eu preciso? Por que Ele diz, invoca-me e te responderei? Por que Ele diz, buscar-me-eis e me achareis? Porque Ele precisa que eu faça isso, para que eu possa atrair do mundo espiritual para o mundo natural as coisas que eu tenho necessidade. Por que oramos? Por que intercedemos uns pelos outros? Por que a oração dos justos pode muito em seus efeitos? Deus não pode se mover sem a oração? Ele deu o governo da terra para o homem. Vira para quem está do teu lado e diga, você tem o governo. Você tem. Quando você entende esse princípio espiritual, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens, e deu o governo, e deu a chave espiritual para abrir portas e fechar portas, para que o mundo espiritual adentre no mundo natural, seja luz ou trevas, por escolhas do homem. Você começa a compreender as histórias de aprisionamento espiritual. Em João 10:10, Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você encontra na sua vida sinais de morte, roubo e destruição, quando você encontra na sua vida marcas de perdas, você pode ter certeza que a fonte é o ladrão. A fonte não é o Senhor. O Senhor vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E vida abundante é plenitude e alegria. É provisão plena. Deixa eu fazer um parênteses para você. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O homem não tem palavras para expressar. Nosso vocabulário é fraco, é pobre, para expressar o tamanho da bondade de Deus. Se você tem um filho, talvez você possa ter uma impressão mais ou menos dessa bondade. Pega o seu filho e mata ele, por amor a uma pessoa que não vale nada. Você vai entender a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas, lá no Areópago, está em Atos 17, a partir do versículo 23, ele, como bom evangelista que é, ele vê a idolatria dos atenienses, e os atenienses tinham N altares aos seus deuses, Deus para tudo, mas tinha um altar vazio, inscrito ao Deus desconhecido. E aí, ele usa aquele altar para pregar o Deus dele para os atenienses. Porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer
é precisamente aquele que eu vos anuncio. E ele vai dizer quem é esse Deus. Não pode ser feito por mãos humanas. Ele não precisa que o homem faça nada por ele. E ele diz, ele de um só, olha só, o Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Continua o texto, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. Diga comigo, vida, respiração e tudo mais. E ele prossegue que estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Um dia eu vi esse versículo e saltou aos meus olhos, vida, respiração e tudo mais, vida, respiração e tudo mais. O que é isso? Tudo mais. Eu sei o que é vida, eu sei o que é respiração. A vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. Se ele tira a vida, o homem desaparece da face da terra como uma erva. A vida de Deus é o espírito dentro do homem. O homem é um espírito. Tem uma alma, está dentro de um corpo. Ele é um espírito vivificante, é uma alma vivificante. Ele tem vida. O corpo é o pacote, é a casca. Vai voltar para o pó. Não tem eternidade no corpo, mas no espírito e na alma tem. Eu sei o que é vida, eu sei o que é respiração. O oxigênio mantém a matéria viva, o oxigênio mantém o corpo vivo. O oxigênio é o combustível do corpo. Um homem foi encontrado morto, ou melhor, vivo, no terremoto do Haiti, 11 dias depois do terremoto, estava vivo. Não comia, não bebia, mas respirava. Os médicos dão como morte o momento em que cessa a respiração. Nós vimos o que aconteceu no mundo no Covid. Pessoas lutando para respirar, para manterem-se vivas. Eu sei o que é vida, eu sei o que é respiração. E o que é tudo mais? O que é o tudo mais? É tudo. Jesus um dia falou aos discípulos: vocês estão preocupados quando vão comer, calçar, vestir? Não se preocupe. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Meu Pai alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo. Quando ele fala essas coisas, ele está falando de coisas básicas, necessidades básicas, suprimento para a sobrevivência. Acabamos de ver o que aconteceu lá no sul do país. Pessoas estão precisando do básico, água. Pessoas estão precisando de alimento, de remédios. Tenho feito um movimento para enviar recurso, tenho enviado recurso também para o ministério que tem mandado fotos de crianças enfermas que são alimentadas com leites especiais. Crianças que o intestino não funciona, precisa fazer enema para funcionar o intestino. Remédios caros. Idosos que, se não tomar o remédio de pressão, morrem. Cardíacos que, se não tomar o seu remedinho todo dia, morrem. Isso é necessidade básica. Roupa, calçado, medicação, moradia. Mas além de estar escrito isso, que se buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, nós teríamos tudo o que precisávamos. Ainda está escrito: agrade o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo do coração não é básico do básico, não. Desejo do coração é plus, é o extra. Pastor Sócio, sua esposa, querida Daniela, tem filha estudando fora do país. É básico do básico? Não. É desejo do coração. Tem filho enviado para trabalhos missionários? É básico do básico? Não. É desejo do coração. Deus realiza desejos do coração.
Mas também está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem sonhou, nem pensou, nem desejou, nem imaginou. É o inimaginável, é o extraordinário. Se um dia você falasse para mim, no tempo do lixo de Aquidauana, da menina de 9 anos, infeliz, família disfuncional, abusada sexualmente, discriminada na escola, suja porque andava no lixo, que eu estaria vivendo o que Deus tem me feito viver nos dias de hoje. Se um dia você falasse para mim, sabe, menina, esses dedos cheios de lixo um dia vão estar cheios de anéis. Eu não iria acreditar nisso. Porque é impensável isso, naquele momento seria impensável. Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é extraordinário. Então Deus é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo. E Ele é tão bom que Ele enviou o Filho para destruir as obras do diabo que mata, rouba e destrói. E todas as vezes que identificamos na nossa vida situações de marcas de trevas, é o cão trabalhando, é o diabo trabalhando. É o mundo espiritual das trevas que adentrou por uma porta que foi aberta, e que foi aberta pelo próprio homem, e que, em decorrência disso, agora tem autoridade para matar, roubar e destruir. E aí eu fui compreendendo que o Ministério de Libertação não tinha que focar em expulsar demônio. Se você tem uma sujeira de cachorro na varanda, e vem moscas, porque a sujeira está na varanda. Não adianta eu ficar espanando mosca, abanando mosca e dizendo, sai, sai, sai. Ela vai sair, porque a minha força é maior que a dela. Se eu bater com um pano, vai sair. Mas se eu não tirar a sujeira do cachorro, ela vai voltar. E segundo Jesus, volta com mais 7. E o estado fica pior. Então, libertação é tirar a sujeira. É remover aquilo que tira a vida abundante. E decorre do quê? De portas que foram abertas. Por mim e pelos meus antepassados. Como assim, pastora? Sim. Eu aprendi que tem 2 leis espirituais. O mundo espiritual é legal. E não é legal de joia, é legal de leis. A primeira lei é a lei da responsabilidade. O mundo espiritual das trevas entra, ou da luz entra, por 2 leis. Portas são abertas por 2 leis. A lei da responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá, está grafada em Ezequiel 18. E se arrepender, elimina a morte. Ezequiel 18 diz, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Não se dirá mais em Israel que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam. Os filhos não morrem pelo pecado do pai. Quem morre pelo pecado é o pecador. O salário do pecado é a morte. E morte é a separação eterna de Deus. Morte não é um caixão, 7 palmos abaixo no chão, cheio de flores. A morte é a separação eterna de Deus. Termina Ezequiel 18, Deus dizendo, eu não tenho prazer na morte de ninguém, convertei-vos. Arrependa-se. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A lei da responsabilidade abre portas para o inimigo entrar por causa do pecado pessoal. E o pecado pessoal abre 70% das portas. Mas tem outra lei. É a lei da herança. Está grafada onde? Nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração.
Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. O pecado é do pai, mas tem um efeito geracional, tem uma consequência geracional. E a partir de amanhã eu vou estar ensinando isso com profundidade para você, mostrando na palavra de Deus. Histórias bíblicas. Vou contar histórias pessoais também. Uma lei que permite que a vida abundante não venha por causa da herança espiritual. E como o mundo espiritual não é ciências exatas, não é matemático, eu vou dizer para você que 30% aproximadamente da morte, roubo e destruição que acontece na nossa vida vem da ação de espíritos familiares que vêm dos antepassados, de portas que foram abertas pelos nossos antepassados. E 70% nós que abrimos. Porque os espíritos familiares adentraram, porque eles influenciam comportamentos também, acaba levando o homem daquela família a cometer a mesma prática. E aí você vai ver pecados repetitivos em famílias. Histórias que se repetem. E eu entendi que não adianta expulsar demônio sem fechar a porta. E como que as portas se fecham? Primeiro, pelo arrependimento, que vai trazer o cancelamento do pecado. E segundo, pela confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O pecado é cancelado, a morte é cancelada, a vida eterna, de novo, está assegurada. Agora, o arrependimento tira a morte. Porque o pecado praticado abriu a porta para Satanás e fechou a porta para o céu. O arrependimento abre a porta para o céu, mas não fecha a porta para o diabo. Essa porta é fechada para o diabo pela confissão. Por isso que está escrito: o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre... Não está escrito que o que encobre não tem vida eterna. O que encobre jamais prospera. Porque aquele que mata, rouba e destrói ainda tem uma carta branca para agir. Ele não sai só porque eu me arrependo do meu pecado. Ele só sai se ele for expulso. E eu só tenho o direito de expulsá-lo quando eu tirar das trevas para a luz aquilo que foi a permissão para ele entrar na minha vida. Então, são duas coisas diferentes que promovem a libertação. A primeira promove a salvação, o arrependimento. Não precisa dizer que se arrependeu, basta que o Senhor veja o coração quebrantado. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. O arrependimento é uma tratativa com Deus. Pequei contra o Senhor. Davi fala quando ele é confrontado pelo profeta Natã por causa do adultério e do homicídio. O filho pródigo, quando volta na sua loucura de ficar vivendo dissolutamente, volta para o pai e ele diz: pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O arrependimento cancela o pecado, que cancela a morte, que garante a vida eterna. Mas a vida eterna é diferente de vida abundante. Você pode ter vida eterna e não ter vida abundante. Você pode ter a garantia da mansão celeste, de viver eternamente com Deus, enquanto está aqui, tem ação na sua vida de morte, roubo e destruição. Como assim? Pois é, porque o pecado não confessado para outra pessoa, que tem a chave do reino dos céus,
para ligar e desligar. Desligar o império das trevas, ligar o reino da luz. O inimigo ainda pode matar, roubar e destruir. Jesus estava andando entre os homens e ele pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Um profeta. E citam alguns profetas para dar exemplo. E aí ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobrenatural essa informação para Pedro. O Messias anunciado em todos os textos proféticos, todo mundo sabia quem era. Vai vir um que vai ter a unção para curar, libertar, salvar. O Messias. Vai para a cruz, profecia de Isaías também, moído pelas transgressões. Essa parte é o Cordeiro de Deus. Os homens estavam esperando ainda. O Messias, ele já estava na terra. Quando o anjo anuncia para Maria, diz: vai gerar. O Espírito Santo vai gerar em você o Deus. Vai ser Emanuel. E o anjo fala para José: você vai dar a ele o nome de Jesus. Todo mundo sabe que o Messias é o anunciado, é o profetizado, é o que virá. Alguns homens ainda estão esperando o Messias. E todo mundo sabia que Jesus nasceu do ventre de uma mulher, o filho de Maria, carne e osso. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, eles não sabiam ainda, porque não tinha se cumprido a profecia de ser moído pelas transgressões. Ele ainda não tinha ido para a cruz como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apesar de João Batista dizer: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: você vai ser colocado numa cruz, vai ser moído pelas transgressões dos homens, é inocente, vai morrer pelo pecador. E Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou. E aí Jesus fala algo para Pedro. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. A Bíblia está escrita na tua língua, na minha língua, na língua portuguesa. Minha, Ferreira de Almeida, revista atualizada, segunda edição. Para o italiano é na língua dele, para o alemão é na língua dele. O Espírito Santo vai falar comigo e com você na nossa língua. No Pentecoste, quando desceu lá, não foram línguas espirituais, foram línguas diversas. Várias etnias estavam ali, cada um ouviu na sua própria língua a revelação que os discípulos estavam dando. E é na minha língua e é na sua língua que virá a revelação. Quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Na língua portuguesa, esta é a que está aqui. Essa é a que está ali. E aquela que está lá, está longe. Esta pedra está aqui, essa está próxima e aquela está longe. Quando ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele, a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele não está chamando de Pedro da pedra angular. Equivocadamente. A idolatria atribui a Pedro o papel de ser a pedra da edificação da igreja e faz a adoração a Pedro, ao que eles chamam de Papa. Mas a pedra que ele anuncia, que edifica a igreja, é ele próprio. E em seguida, ele fala para Pedro: dai-te a chave do reino dos céus.
E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro representando os discípulos todos. Eu sou a pedra angular. Eu edifico a igreja, mas eu entrego a chave do reino dos céus para os meus discípulos. Eu entrego a chave dos céus para a igreja que eu vou edificar. Dar-te-ei, é tempo futuro do verbo, língua portuguesa vai te dar a revelação. Naquele dia ele não entrega a chave. Ele disse que entregaria. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Quando você usar essa chave, você vai ligar e desligar no mundo espiritual. E aí em João 20, quando conta a ressurreição dele, na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária, tudo tem um logos e um rema. O logos é informação, o rema é revelação, tudo tem um sentido literal da escrita, compreensão, informação, mas tudo tem um sentido espiritual, revelação, rema. João 20 começa dizendo, de madrugada, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Não tinha amanhecido o dia. Era o terceiro dia, estava escuro ainda. E ela viu o túmulo aberto, não viu o corpo lá dentro, correu, chamou os discípulos, vieram, constataram que o túmulo estava vazio, que ele tinha ressuscitado. Ele não aparece para os discípulos, mas aparece para Maria Madalena, porque insistentemente ela queria ver o Senhor. E quando ele aparece para ela, madrugada, ele diz para ela, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos, que você me viu. Subo para o meu Pai, vosso Pai. Escute bem. No começo da caminhada dele, ele chama os discípulos de servos, lava os pés para ensinar a servir. No meio da caminhada, ele chama de amigos, não sois mais servos, mas sois amigos. O relacionamento gerou intimidade, gerou amizade, dormiu junto, comeu junto, viajou junto. Mas nesse dia da madrugada, pela primeira vez, ele usa a expressão irmãos. Por quê? Porque agora o sangue já foi derramado, que comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e filhos e filhas agora são irmãos do primogênito, que se torna o primogênito no meio de muitos irmãos, não é mais o unigênito, é o primogênito. Vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Espetacular descobrir que a primeira pessoa que anuncia a ressurreição, a primeira pessoa que recebe o título de irmã, é a mulher da qual saíram 7 demônios. Meu Deus! Mas o que eu quero te dizer é que tudo isso aconteceu de madrugada. Na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. No versículo 19, diz, no cair da tarde, daquele primeiro dia, ele apareceu aos discípulos. Aonde estava ele, desde a madrugada até o cair da tarde? Aonde ele foi? Da hora que Maria Madalena viu, até o momento que ele aparece para os discípulos reunidos. Os discípulos estavam de portas fechadas. Quando ele fala para ela, ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Ainda significa, já já eu vou subir. Pastora Tânia ainda não vai subir para pregar, nós vamos primeiro mandar as crianças para a sala. Pastora Tânia ainda não vai subir para pregar, porque vamos falar dos eventos, das celas, das reuniões. Ainda significa daqui a pouco, vai acontecer. Quando ele fala para ela, eu ainda não subi, e entre o aparecimento para ela e o aparecimento para os discípulos, ele subiu.
Ele entrou no Santo dos Santos no céu, como perfeito sacerdote, entregando o perfeito sacrifício, que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. O sangue foi entregue na cruz, e foi entregue nos céus. E em seguida, ao cair da tarde, ele aparece para os discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito. Como o Pai me enviou, eu vos envio. E de novo ele diz, e em seguida ele entrega a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Para Pedro ele promete: dar-te-ei a chave. Depois de ressurreto ele entrega. E essas chaves que liga e desliga no mundo espiritual, que vai poder fechar a porta para Satanás não entrar mais, que vai abrir para o reino da luz, estão nas mãos da igreja. É por isso que precisamos confessar pecados uns aos outros, porque só assim essa chave pode ser usada. Se você não abrir a boca e não confessar, eu não sei o que vou desligar. Se você não falar em arrependimento, eu não sei o que vou desligar. E se eu não desligar, o que acontece? Perde a salvação? Não! Mas a vida abundante não acontece. Porque o ser espiritual da maldade que entrou pela responsabilidade pessoal, chamada pecado, não sai sem ser expulso. E não tem o direito de expulsá-lo, se não tirar o que está na mão dele, se não arrancar a procuração que lhe foi dada. Aí você vai entender um texto de Tiago. Eu vou ler a Bíblia para você não falar que eu não leio a Bíblia. Ah, Deus. A Bíblia está desmanchando aqui. Já foi encadernada tantas vezes. Já capítulo 5, a partir do versículo 13, você conhece tão bem. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Que precioso é isso! Chame o presbitério, líderes espirituais, homens separados por Deus, com integridade de vida. Eles vão orar, vão ungir o enfermo com óleo, e o Senhor o levantará. A fé dos presbíteros e a fé do enfermo, e a unção com óleo, que representa o agir do Espírito Santo de Deus, vai levantar o enfermo. Que maravilha! E tem um ponto e vírgula em seguida. Por que tem um ponto e vírgula? O que significa um ponto e vírgula? Vai ter um assunto correlato. Não é o mesmo assunto totalmente. Senão seria só uma vírgula. E, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. O justo é justificado pelo sangue de Jesus. O justo é todo aquele que nasceu de novo. O justo é todo filho, toda filha de Deus. Aqui não está escrito que, além do presbitério vir e orar e impor as mãos e ungir com óleo, é preciso também confessar pecados e os justos orarem. São coisas diferentes. Aqui está falando de duas enfermidades diferentes. Está falando de uma enfermidade física, decorrente da corrupção da carne, da natureza do homem, a natureza caída do homem,
A velhice, a doença, a catarata, a queda, eu sofri uma queda, tive que tomar 4 pontos na testa, estou com dificuldade ainda de locomoção, Covid, gripe. Essa enfermidade física, chame o presbitério. Ore com imposição de mãos, unja o enfermo. Mas tem uma outra enfermidade que é decorrente do pecado, é espiritual. Essa pode fazer banho de piscina de óleo. Não vai ficar curado. Só vai ficar se confessar o pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Está falando de 2 tipos de enfermidade diferenciada. Se o enfermo está enfermo por causa do pecado, ele precisa confessar o pecado. Porque não vai adiantar uma oração sem arrancar das mãos do diabo a autorização que foi dada para tocar no corpo dele. E o diabo toca no corpo da pessoa, pastora? Toca. Eu quero trazer à sua memória o livro de Jó. O livro de Jó é um livro didático. Deus colocou na Bíblia. É o primeiro livro escrito. É mais velho do que o livro de Gênesis em cronologia. Deus colocou no livro de Jó uma amostra para nós. Até onde o diabo pode ir no mundo natural. Pode tocar no corpo, pode tocar na família, pode tocar nos bens, em tudo. Só não pode tirar a vida. Mas pode matar, roubar e destruir, e tirar a vida abundante. É vida abundante perder os bens? É vida abundante perder os filhos? É vida abundante perder tudo? Não. É a ação do cão. E aí eu entendi, queridos. Trabalhando anos e anos e anos com libertação. Que libertação é para crente? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertação não é para a pessoa que não é crente. Pastora, mas quem está em Cristo, as coisas velhas já não passaram? Toda essa história já não está resolvida? Não. Quem está em Cristo nasceu de novo. É como um bebê que acaba de nascer. Estava morto. O salário do pecado é morte. E a conversão é novo nascimento. Nasceu de novo. Mas não está limpo. Tudo aquilo que foi oportunizado para Satanás trabalhar, não fechou a porta ainda. Então, quem está em Cristo não está limpo ainda? Não, mas está no lugar que pode ser limpo. Por isso Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Em Cristo Jesus é o lugar da limpeza. É o lugar onde nós podemos abrir a nossa boca, colocar para fora toda a sujidade que está na varanda, que está atraindo a mosca. E aí sim nós podemos ordenar que as moscas saiam. E elas não têm mais poder de retorno. Porque a matéria-prima que estava ali, trazendo a atuação do inimigo, foi retirada. O alimento do cão foi retirado. E a porta foi fechada. Pastora, mas se eu estou em Cristo, o diabo ainda pode chegar e maltratar alguma coisa na minha vida? Sim. Ele não saiu do céu sem ser expulso, queridos. Por que você acha que precisou ser expulso do céu? Porque recebeu uma ordem de saída e não obedeceu. E a ordem foi do próprio Deus. Teve que ter guerra no céu. Teve que ser expulso. E quando você lê a história de Jesus no deserto,
Jesus ficou escondido do diabo até o dia do batismo. Você vai ver Jesus, bebezinho, no colo de Maria, sendo apresentado no templo, cumprindo os dias da purificação, cumprindo os ritos judaicos. Depois você vai ver Jesus com 12 anos, bar mitzvah, tradição judaica, no templo com os doutores, depois você não vê mais. Existem muitas notícias que são mentirosas e heréticas, que ele ficou escondido com alguém, com os essênios, com não sei quem, não. O que Deus queria que você soubesse está aqui. Isso aqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. E ele só apareceu depois do batismo. Por que ele só apareceu depois do batismo? Porque a autoridade que foi dada ao homem, quando o homem recebeu o direito de dominar a terra, não foi usada pelo homem. Não se achou no céu lugar para os demônios ou anjos caídos. E eles conseguiram entrar na terra, o homem permitiu a entrada deles. O homem tinha autoridade para mandar sair. Quando Deus mandou o homem guardar o jardim, deu autoridade ao homem para ordenar que saísse do jardim. Mas a antiga serpente, incorporada por Satanás, entrou e não recebeu ordem de sair. A autoridade foi recolhida. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho um homem sequer exercendo autoridade espiritual. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreenda Satanás. Você vai ver Davi dedilhando um instrumento simples, rústico, mas com o coração de adorador, atraindo os céus para a terra, e o demônio que estava em Saul, incomodado, ficava e afastava-se. Mas você não vai ver ninguém dizer para Satanás, saia. Quando Jesus é batizado, quando a Trindade traz do céu para a terra a autoridade espiritual, porque tudo vem do céu para a terra quando a Trindade está junta. O filho estava sendo batizado, a voz do pai ouvida, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desce em forma. Não. Como uma pomba não é em forma? Não é uma pombinha. Como um rasante de uma pomba no Pentecostes, desce como chamas de fogo. Nessa hora se cumpre a profecia de Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para salvar, curar e libertar. A autoridade volta para a terra. Só depois que a autoridade voltou para a terra, no Filho de Deus, foi permitido a ele encontrar-se com o diabo. Depois do batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E quando você lê o texto que conta a tentação dele, você vai ver que enquanto ele não deu uma ordem, retira-te, Satanás ficou dialogando com ele. Ficou conversando com ele. E se esse ser espiritual da maldade, que foi formado como um anjo de luz, e que tornou-se o príncipe das trevas, e que inaugurou o império das trevas, não saiu da presença do próprio Deus sem ser expulso, e não saiu da presença do Filho de Deus no deserto, sem ser expulso, por que você acha que vai sair da sua e da minha vida? Só porque um dia levantamos a mão num culto e entregamos a nossa vida para Ele? Não. O binômio de libertação é sujeitai-vos a Deus, mas, e eu ainda acrescento, contudo, entretanto, todavia, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus, e o demônio nunca mais vai te rodear, e não vai mais tocar no que é seu, e não vai mais pegar seus filhos, e não vai mais tirar os seus bens. Não está escrito isso. Sujeitai-vos a Deus,
e descansai? Não. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não sai sem ser expulso. Ele não sai sem resistência. Mas adianta expulsá-lo sem limpar a casa? Ele volta. E o estado da pessoa fica pior. Então, resumindo tudo isso, libertação é para crente. Libertação só acontece com o Filho de Deus junto. E se eu estou em Cristo, eu estou no lugar onde eu posso ser limpa. Libertação ocorre quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso os meus pecados. E aí sim eu posso ordenar que esse ser espiritual da maldade saia e não volte mais. Eu não tenho mais nada com ele. Não tenho mais nada nas mãos dele. E eu desafio a você não faltar esses dias. O que eu tenho para compartilhar com essa igreja é profundo nesses dias. Nossas famílias podem ser libertas a partir do que vai acontecer aqui. Nossos filhos podem voltar para casa a partir do que acontecerá aqui nesses dias. As enfermidades espirituais baterão em retirada. Agora eu quero que você creia nisso. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem chega a Ele tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem para oferecer cura e libertação para a igreja. E a igreja curada e liberta, ela vai ser uma igreja tão forte que a palavra profética dela vai se cumprir. Ela vai ter alegria de ver o paralítico sair andando. Eu tenho muito que contar para vocês, eu vou contar um episódio. Em um SILC, havido há 2 meses atrás, todo mês tem SILC, Seminário Intensivo Internacional de Libertação e Cura. Foi uma mulher presa espiritualmente, que tinha sofrido um acidente grave, estava com uma lesão grave na coluna, fragmentado o colo do fêmur, a perna estava mais curta que a outra, usando colete de titânio. Por insistência de uma irmã dela, ela foi para o SILC. Resistiu, porque ia ficar acomodada em acampamento, enferma, sentindo dores, andando capengando, porque uma perna está mais curta que a outra. O terreno do acampamento não é totalmente plano, mas ela foi, a irmã insistiu. Essa mulher passou por libertação. No último dia do SILC eu faço as orações. Primeiro, fazemos a limpeza do terreno, limpamos, tiramos tudo aquilo que está na mão do inimigo. No último dia oramos. Por cura de enfermidades físicas e espirituais, claro. E aquela mulher recebeu oração, foi para o quarto. Quando ela acordou no dia seguinte, a perna tinha esticado, a dor acabou, o colete foi jogado fora, e aquela mulher acordou saltando de alegria. Maravilha, maravilha, glória a Deus. Mas o melhor está por vir da história. O marido dela era um pai de santo. Aquele pai de santo passou anos batendo tambor para as dores dela irem embora. E não conseguiu. Quando aquela mulher chegou em casa curada, ele falou, isso deu certo. Esse homem foi para o SILC, converteu-se, foi batizado. E no dia seguinte, ou no SILC seguinte, logo depois do SILC, ele encheu 3 malas com todos os aparatos dele, de pai de santo, foi lá e entregou na igreja.
O que Deus faz, sinais e maravilhas numa igreja forte e poderosa, resulta em conversão de almas, resulta em salvação, queridos. Por isso que é importante entendermos o processo da libertação. E eu vou terminar fazendo um apelo para você. Além de não faltar amanhã, e nem depois de amanhã, e nem depois de amanhã. Se por alguma razão você não puder vir, eu recebi a boa notícia do pastor Sócrates que vai ser transmitido online. Então você vai poder receber, mas não desista de vir se puder. O ambiente espiritual é diferente quando estamos reunidos. Mas o outro apelo que eu vou fazer a você é ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. De reconhecer que você carece de uma intervenção espiritual de Deus. A Bíblia conta uma história de uma mulher que chamava Ana. Essa mulher vivia humilhada, tinha uma rival dentro de casa, chamada Penina. Anos e anos e anos, Ana foi exposta à humilhação, à vergonha, a descaso. O marido não se importava com ela. O sacerdote era omisso, achou que ela estava bêbada um dia. Mas para Ana ter a resposta que ela precisava, ela teve que ir ao altar. Ela fez algo diferente num determinado dia. Ao invés de ficar lá no fundo chorando suas mágoas, ela teve que ir ao altar. Eu preciso de ajuda desse Deus. Então eu quero desafiar você, nessa manhã, se você precisa de uma intervenção divina, de cura ou de libertação na sua vida, eu vou desafiar você a se levantar e vir aqui à frente. Essa sua atitude, queridos, mostra a dependência de Deus. Essa sua atitude mostra que você pode quebrar paradigmas de religiosidade. Essa sua atitude mostra que você sabe que só tem uma fonte de cura e libertação, é o céu, é o Senhor. Escute bem o que eu vou te dizer. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que só aqueles que iam ao Senhor é que tinham respostas. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a Ele. E ainda assim Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Os endemoniados eram levados a Ele. O fato de ir até Ele mostra a necessidade, a dependência, o reconhecimento da fonte do poder. E eu quero que você comece esse seminário dizendo: eu preciso. Do jeito que Ana foi ao altar, buscar, eu preciso. E o Senhor pergunta para você, você não precisa responder para mim, você vai responder para Ele. O que quer que o Senhor faça para você nesses dias? Qual é a área da sua vida que você quer tirar da mão do inimigo nesses dias? Qual é a parte da sua história que você quer apagar nas anotações do inferno e escrever no livro da vida? Não sei qual, mas você sabe. E a resposta virá, queridos. Ninguém na Bíblia inteira
que buscou o Senhor para cura e libertação foi rejeitado por Ele. Nenhum só, nenhum só, nenhum só, nenhum só. Todos encontraram a resposta do milagre. Pai, eis aqui teus filhos e tuas filhas, sabedores de que o Senhor é o único que pode promover a libertação, sabedores de que o Senhor é a única fonte que pode destruir as obras do diabo, Pai. Sabedores de que o Senhor é aquele que abençoa a genealogia, as gerações, muda a sorte, transforma a história. E nesse primeiro dia, Pai, eles estão vindo aqui com uma amostra dessa dependência. Eles querem isso, Pai. Eles não estão aqui apenas como ouvintes da palavra, espectadores. Estão aqui como filhos e filhas tuas, que buscam a tua face. Não confiam na força do braço, não confiam em carros, cavalos e carruagens, mas confia no Senhor, Pai. Prepara, Senhor, o que vai acontecer na vida deles nos próximos dias aqui. Abre o entendimento, Pai. Traz a memória, Senhor, para que eles possam, Senhor, experimentar o fruto desse trabalho, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que vocês terminarão esses dias dando testemunhos do que Deus vai fazer. E os testemunhos vão alcançar a sua genealogia em nome de Jesus. O que você tinha como maldição hereditária vai se transformar em bênçãos hereditárias. Profetizo que o que tem sido motivo de roubo, morte e destruição vai acabar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda vez que alguém profetiza na sua vida, você precisa dizer: eu recebo em nome de Jesus. Você tem que concordar com a palavra profética. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.